Que o ser humano vive em constante mudança, não temos dúvidas. Nas gerações anteriores às nossas, os nossos pais e avós casavam-se muito cedo, muitas vezes por pressão dos pais. Os filhos chegavam mais cedo ainda e em pencas. Hoje casamos mais tarde, somos mais seletivos, temos no máximo 2 filhos e quanto mais tarde pudermos encarar essa responsabilidade, melhor ainda. A geração chamada de X são filhos e filhas do pós-guerra. Experimentaram um mundo socialmente conturbado, com diversas mudanças nos valores sociais, como o papel da mulher na família, a separação dos casais, além de experimentações com drogas, sexo e rock and roll. Ao lado e muito perto da geração X convivem a geração Y. Esta tribo, nascida a partir dos anos 80 e que hoje está com 29 anos, é uma galera nutrida com todas as amenidades e confortos, cuidados e programado em inúmeras atividades desde as fraldas. Uma força de milhões de pessoas que pela primeira vez estão entrando em suas profissões e tomando um lugar no mercado de trabalho incrivelmente multigeracional. Eles são jovens, espertos e ousados, usam chinelo no escritório ou ouvem iPods em suas mesas. Eles querem trabalhar, mas não querem que o trabalho seja a sua vida. Cresceram questionando seus pais e agora estão questionando seus empregadores. Querem um trabalho que seja flexível, opções de trabalhar em casa pelo computador e a possibilidade de serviço de um meio período ou deixar a força do trabalho temporariamente. Quando as crianças estão na prioridade e não mais que de repente surge a geração Z. Esses garotos e garotas de 15 anos, nascidos pós-94, Z de zapear a televisão, o computador, o videofone, nunca conceberam o planeta sem computadores e chats. Sente-se à vontade quando ligam a televisão, ouvem rádio, a música e a internet. E tem um conceito de desapego das fronteiras geográficas. Vivem no mundo virtual. Pode chegar a qualquer lugar através da internet. Esta turma será líder e estará no mercado de trabalho em algumas décadas. Por mais que estejamos plugados, a lacuna é a comunicação e a expressão. E são 18% da população. E o que nós, das gerações anteriores, faremos para promover a maturidade e a educação necessária para esta geração e para as próximas gerações? É a primeira pergunta que eu faço. Vou começar ali com a Mônica Gugel. É uma geração nova, né? Que ela está, o computador já faz parte da vida dela, tudo já faz parte, então ela já nasceu com toda essa acessibilidade, né? A nossa geração, né, a Y, ela já teve algumas dificuldades. Nós somos migrantes virtuais, estamos aprendendo a utilizar esses meios de comunicação que estão cada dia mais na nossa vida, na virtualidade, e em todo o processo educacional também. A geração Z realmente ela está no mercado de trabalho e ela tem uma outra relação com a questão de liderança e a divisão de poder. Eles conseguem fazer várias coisas ao mesmo tempo e ao mesmo tempo eles querem cada vez mais dificuldades para desempenhar coisas. Facilidades, eles não acham que é coisa fácil não dá interesse para eles. O interessante para eles são exatamente a superação cada vez crescente, né? E com isso vai gerar uma mobilidade muito grande no raciocínio lógico dessas pessoas. O que a gente percebe é que está acontecendo uma geração no Japão de isolamento social, que no livro 1000 facetas de sintomas, que eles falam de uma geração, principalmente a geração Z, que eles estão se isolando, eles estão perdendo o contato com os seres humanos e vivendo cada vez mais o meio virtual. E isso está se transformando num caso patológico. Ok, doutor Mourão. Olha, eu construiria uma imagem, né? A minha geração, acho que é a primeira aí, a mais antiga é X, né? Nós dançávamos bolero, os corpos querendo se fusionar, e era uma música lenta, pouca luz,
uma certa sobriedade no ar, um certo glamour, uma certa ternura. E gradativamente, se nós virmos hoje o que acontece, os garotos estão dançando sós, estão soltos, eles não se tocam, né? Eles estão longe um dos outros. A música é extremamente rápida, barulhenta, e isto nos faz lembrar duas coisas teóricas. A primeira é que o mundo tornou-se mais veloz, a velocidade é grande, e segundo, o individualismo. Me preocupa muito o individualismo. Nós não temos mais, por exemplo, a famosa cena do almoço ou do jantar em família. Cada um apressado comendo, porque na hora que ele terminar vai se deitar, o outro vai chegar do trabalho, o outro estará... Enfim, eu não tenho inveja dessa juventude e tenho saudades da minha. O que, doutora Nucácio? Eu vou discordar um pouco do professor Mourão, porque eu acho que esses meninos se comunicam sim, se comunicam muito. Na verdade, eles usam outras formas de comunicação, outras mídias diferentes daquelas com as quais a gente já trabalhou, com as quais a gente lida todo dia, que é o impresso e tal. Então, assim, eles vivem em conjunto, mas vivem em conjunto... É um paradoxo interessante, porque eles vivem em redes sociais, né? Então eles estão sempre ligados uns nos outros, se comunicam todo o tempo, mas cada um no seu lugar, porque eles estão juntos virtualmente. Eu acho que para a gente pensar em relação à educação dessa geração, ou de como é que a gente, que é X, né, lida com isso, vai educar, exatamente, vai educar essa geração. Eu acho que a gente precisa encontrar um meio termo entre aquilo que a gente supõe que não se deva perder e aquilo que eles trazem também de bom, porque assim, a gente não pode pensar que o fato de eles estar, é claro que estar na frente do computador não é a mesma coisa que interagir pessoalmente, mas por outro lado, e aí é uma característica dessa geração Y e da Z especialmente, esse menino, ele conhece várias pessoas pela internet, por exemplo, e depois as encontra. É claro que daí tem os encontros desastrosos e tal, mas tem outros que não são desastrosos. Então, o que eu acho que a gente precisa é equilibrar isso. Para a gente que é da Y, gera uma dificuldade, mas, e aí a dificuldade da gente, por exemplo, pode ser traduzida no uso que a gente faz da tecnologia. Um menino desse de 15 anos pega um celular, ele não precisa de manual, ele pega um celular e ele destrincha o celular em 10 minutos. Ele diz todas as funções de um celular que até fala, porque os celulares agora fazem muito mais do que falar. E a gente, ou a gente vai para o manual, ou a gente liga só, liga, desliga, liga aqui, passa uma mensagem muito basicamente. Então eu acho que a gente precisa, para educar, encontrar esse meio termo. E a escola vai na contramão disso, porque a escola mantém essa perspectiva tradicional do século XVI, do século XVII. Então, assim, o que a gente precisa é trazer de alguma forma para a escola, se a gente vai falar de educação formal, por exemplo, essas tecnologias para que os meninos se interessem. Imagina o que é para um menino desse que consegue ficar falando ao celular, vendo televisão, conversando no MSN e com um sonzinho no ouvido, um iPod no ouvido, ter que sentar durante uma manhã inteira, quieto, em carteira, e ficar a manhã inteira ouvindo. Imagina como isso é uma violência. Então, assim, a gente precisa equilibrar isso, eu acho, e ver onde é que a gente organiza para ver se a gente educa melhor. Senão eles vão fugir mesmo.